Olá a todos pessoal e sejam bem-vindos. Hoje vamos falar, a pedido de várias famílias, sobre aumentos de mudança, porque muita gente me tem pedido para os ajudar a explicar qual é que é o melhor momento para passar à mudança seguinte. Têm medo talvez de aumentarem demasiado tarde ou demasiado cedo, não percebem muito bem quando é que é o momento mais ideal, portanto este vídeo vem no seguimento desse mesmo pedido de ajuda. Ora bom, para começar importa perceber o que é um aumento. Basicamente, e como acabei de referir sem querer, é passarmos a uma mudança seguinte, a uma mudança mais alta, ou seja, estou em segunda, passo para a terceira, estou em quarta, passo para a quinta, por aí fora, ok? A diferença para as reduções. A mais elementar, nas reduções passo para uma mudança abaixo, aumentos passo para uma mudança acima, ok? Esta é logo a primeira diferença. Mas uma outra, também importante, é a seguinte, é que enquanto que na redução temos de ter algum cuidado porque temos o motor a uma determinada rotação, pisa-se a embreagem, a rotação do motor cai. E depois de se colocar a mudança inferior, a rotação tem de recuperar para um valor superior àquele que tinha antes, ok? No aumento, não é bem assim. No aumento, o que é que acontece? Vamos numa determinada rotação, pisa-se a embreagem, a rotação cai, aumenta-se a mudança e depois a rotação recupera para um valor inferior, ok? Por outras palavras, e utilizando números, vou, por exemplo, em terceira às 1500 rotações. Quero passar para a segunda. Das 1500 cai-me para 800 e depois recupera para 2000, ok? Não sei se chegaram a ver o vídeo das reduções em que dou esse exemplo ou um muito parecido. Se não viram, estão convidados. Vou deixar aqui em cima o link para o encontrarem mais facilmente. No aumento acontece o contrário. Estou em segunda às 2000, quero passar para a terceira, 2000. Piso a embreagem, cá para 800, ponho a terceira, aumenta para 1300, 1400, por aí. Ok? Portanto, o ganho de rotações não é tão grande, nem tão brusco, quanto acontece nas reduções. Portanto, acabamos por concluir que o aumento de mudança é talvez a operação mais fácil de fazer das duas. Na medida em que, comparando o aumento com uma redução, no aumento não preciso de ter tanto cuidado com o levantar da embreagem. Continua a ser preciso ter algum cuidado, sim senhor, efetivamente, porque, para todos os efeitos, ela continua a afastar-se do motor e quando se vai rejuntar estão ambos a velocidades diferentes e então tem de lhes dar tempo de se igualarem. Contudo, lá está, esse tempo de 800 para 1000 e poucas não é a mesma coisa que o tempo que demora de 800 para 2000 como acontece nas reduções, ok? Por isso é que nos aumentos acabamos por ter aqui um bocadinho mais de margem de erro, isto é, temos margem para conseguir um levantar de embreagem um pouco menos cauteloso, um pouco menos cuidado, sem que isso provoque grande prejuízo nas peças, ok? Sem que o impacto que a embreagem e o motor sofrem numa operação de aumento de mudança não seja tão drástico quanto o impacto sofrido numa redução, ok? São estas as principais diferenças, tá bom? Agora, em termos mais práticos, vamos ver agora utilizando a parte aqui da instrumentação do automóvel. Ora bem, utilizando, ou melhor, existem essencialmente três maneiras de sabermos o momento para se trocar à mudança seguinte, para se fazer um aumento, que são eles, essencialmente, através da velocidade, através da rotação e através do barulho que o motor faz. Dos três, através da velocidade acaba por ser o piorzinho, porque não nos podemos esquecer de um pormenor. Em determinada mudança, a uma determinada rotação, corresponderá a uma determinada velocidade instantânea. E o contrário também é verdade. Por uma determinada mudança, a uma determinada velocidade, corresponderá a uma determinada rotação. E, para a mesma mudança e rotação, em automóveis diferentes, pode resultar velocidades diferentes. Porque nem todos os motores são iguais. Nem todos os carros são iguais. Ok? Nuns, por exemplo, em segunda, às 1500 rotações, se calhar andam a 25 km/h, outros poderão ainda andar a 20, 21. Ok? Portanto, a referência velocidade, apesar de não ser errada,
mas acaba por ser a menos precisa, ok? A mais precisa é aqui através do conta-rotações, que é este instrumento que aqui se apresenta. Como podem ver, ele apresenta uma escala em rotações por minuto, não confundir com o velocímetro, porque o conta-rotações dá-nos a velocidade do motor, o velocímetro dá-nos a velocidade das rodas, ok? Agora, porque é que isto está aqui com 10, 20, 30, 40? Alguns só têm 1, 2, 3, 4. Para tornar, muito possivelmente, a leitura mais fácil. Isto é, como o conta-rotações tem a sua unidade na ordem dos milhares, cada número que aqui está, na realidade, representa 1000, 2000, 3000, etc. Ok? Portanto, porque é que aqui no meu carro tem 10, 20, 30? Pá, desconheço o real motivo. Se calhar é para estar coerente com o velocímetro em termos estéticos, para garantir uma leitura mais fácil, mais imediata, mais rápida. Por acaso não sei. Mas seja como for, pelo menos esteticamente resulta. Ok? Ou seja, por norma, isto também vai diferir do tipo de automóvel que nós tivermos, em que a rotação a que se aconselha aumentar num automóvel a gasolina não é igual daquela a que se faz num gasóleo, ok? No meu caso, tem carro a gasóleo, portanto, regra geral, não quer dizer que seja assim em todos os casos, mas grande regra geral, no automóvel diesel, costuma-se recomendar que se passe à mudança seguinte para aí em torno deste valor, em torno das 2000 rotações por minuto. Porquê? Porque não é um valor demasiado baixo, nem é um valor demasiado alto. O que é que eu quero dizer com o demasiado alto? Por isto ser uma motorização diesel, significa que, na grande maioria dos casos, o motor a gasóleo desenvolve a sua potência máxima aqui, em torno das 4000. No meu caso, este em específico até desenvolve um pouco mais cedo, mas a esmagadora maioria dos diesel desenvolvem a sua potência máxima em torno das 4000. Ok? Mas começam a garantir binário máximo, ou seja, força de propulsão máxima, precisamente em torno desta casa. Ok? Aproximadamente por volta das 2000. E o que me interessa entre potência e binário para aumentos de rotação vai ser precisamente o binário. A potência é mais para velocidade, o binário é mais para esforço. Ok? Eu posso ter dois motores com o mesmo nível de potência, mas um consegue desenvolver mais força do que o outro. Esse motor mais forte consigo manter as mesmas velocidades com uma rotação mais baixa. Porquê? Está a desenvolver mais força. Tem mais esforço de propulsão para locomover o peso do automóvel. Ok? Portanto, regra geral, genericamente falando, num diesel, poderá ser algo entre as 2 e as 2500, acima dos 2500 justifica-se no caso de subidas. Porquê? Porque em qualquer aumento de mudança, eu tenho de garantir que quando a rotação cai no tempo em que eu tenho a embreagem pressionada e depois dela recuperar quando mudança colocada, eu tenho de garantir que essa recuperação vai para um valor de rotação em que o motor continua a conseguir responder. Ok? No meu caso em concreto nada. Na grande maioria dos casos, e isto acaba por ser uma verdade um pouco universal, quer para gasolina, quer para gasóleo, qualquer motor abaixo das 1500 costuma ser ineficiente. Ou seja, não há motor abaixo das 1500. Qualquer rotação abaixo desse valor, por mais que se acelere, o motor ou não responde todo, ou mesmo que responda vai demorar muito tempo e com sérias dificuldades de resposta. Portanto, 1500 acaba por ser um valor mínimo mais aceitável. Para conseguirem compreender melhor, a rotação do motor do seu trabalhar acaba por ser muito, muito semelhante à pedalada que nós damos nas bicicletas. Se não vejamos, nós na bicicleta o que é que acontece? O joelho faz um movimento vertical e os pés fazem um movimento alternado. Os pistões do motor fazem precisamente este trabalho. Ok? E nós, quando andamos na bicicleta a baixa velocidade, logo a baixa pedalada, às vezes custava-nos
exercer esforço com o joelho para baixo, que estava-nos a dar ao pedal, ok? Numa pedalada mais intermédia, o esforço exercido por nós era mínimo. Logo, binário máximo, força de trabalho máxima. A grande pedalada, às tantas eram os próprios pedais da bicicleta que nos travavam as pernas. Ou seja, já passámos do regime de força máxima e estávamos a entrar na potência máxima. Ou seja, ultrapassando a rotação de potência máxima, ultrapassando a pedalada de potência máxima, a partir daí é tudo desperdício. Estávamos a cansar excessivamente, desnecessariamente, sem que isso produzisse algo em concreto, sem que isso se traduzisse em reais ganhos de velocidade. No motor do carro é exatamente a mesma coisa, ok? É exatamente a mesma política. Rotação baixa. Os pistões não têm esforço para traduzir isso em trabalho, para traduzir isso em andamento. Rotação intermédia. Esforço do motor mínimo, força máxima, rotação muito alta. Já deu o que tinha a dar. Okay? O que era para ele trabalhar, já fez. A partir daí, é desperdício. Portanto, no carro diesel, a partir das 1500, ele já consegue começar a responder. A partir das 2000, começa a ter força máxima. Para aí, mais ou menos, até aqui. Daqui por diante, começa a perder força, apesar de ainda ter uma restezinha de potência, mas o esforço exercido por motor aqui, talvez na loucura seja igual ou um nadinha pior do que isto aqui, até chegarmos à potência máxima. Um nadinha pior não. Daqui até à potência máxima, sim, ainda temos algum esforço. Perdoem-me o erro. Ainda temos alguma força. Agora, daqui por diante, é que já não vale a pena. Da potência máxima para cima, não vale a pena porque o motor aí entra num fosso. Ok? No gasolina, uma vez que é mais rotativo e tem mais rotações para dar, o que é que acontece? Em vez de ser entre as 2 e as 2500, recomenda que seja entre as 2500 e as 3000. Porquê acelerar mais no carro a gasolina? Porque o carro a gasolina, comparando com o equivalente a gasóleo, além de ser menos potente, tem menos força na mesma rotação. O que quer dizer que, e jogando com isto, o carro a gasolina, o motor a gasolina, desenvolve a sua potência máxima mais tarde e o seu binário máximo também mais tarde, podendo então ser acelerado até mais tarde para conseguir, se não os mesmos, benefícios parecidos em termos de rendimento. Ok? Portanto, a rotação aqui acaba por ser uma nossa aliada. Vamos ver na prática. Na prática, pessoal, isto procede-se da seguinte maneira. Tenho um motor já a trabalhar, rotação de ralenti 750, 800 rotações e vamos proceder então aos nossos aumentos. Ok? Neste caso, irei aumentar em torno das 2000, tratando-se de um motor a diesel, para perceberem então a política dos sucessivos ganhos e quedas de rotação. Neste caso, passei da primeira à segunda às 2000 e a rotação caiu-me para as 1000. Contudo, no caso excepcional da primeira e da segunda, não há grande crise, normalmente seja em que motor for, porque, como são mudanças fortes, conseguem responder bem virtualmente em qualquer rotação que seja. Podem os gasolina oferecer um bocadinho mais de dificuldade, mas imperceptível. Os de diesel quase nem se dá por isso. Ok? Agora, vou ter de repetir, tive de parar num cruzamento para dar passagem. E vamos lá outra vez. Chegou às 2000, aumentei, segunda, 1000 e poucas rotações por minuto. Para a terceira, vou outra vez às 2000 e a rotação já me caiu para as 1300. 1300 já é um valor mais aceitável para se recuperar a aceleração. Mesmo que, e apesar do que disse há bocado, abaixo das 1500 basicamente não há motor, mas cada caso é um caso, mais uma vez. Nada como ir experimentando e vermos se o nosso motor em específico realmente responde qualquer coisa abaixo das 1500 ou não. Este responde francamente, ok?
posso dizer, neste caso, neste motor, as 1300 são mesmo a rotação mínima das mínimas. Abaixo disso é que ele é mesmo inútil. Das 1300 para cima, normalmente, qualquer que seja a mudança, ele até responde bem. Óbvio que quanto maior a mudança, mais demorada é a aceleração, porque mais longa é a própria mudança. Mas o que importa referir é que nesses casos o motor não oferece dificuldades de resposta. Ok? Portanto, com isto, começamos a chegar à conclusão que realmente as 2000 são um valor aceitável para fazer os nossos aumentos. É possível eventualmente fazer aumentos, em vez de ser entre as 2 e as 2500, ser entre as 1500 e as 2000? Vamos testar. Ok? Portanto, neste caso, atingi as 1500, passei para a segunda. O motor caiu-me para baixo das 1000. No caso, continua a conseguir responder, porque é uma mudança de força. Mas em terceira, 1000. Respondeu, mas já ofereceu dificuldade. Ok? Já ofereceu dificuldade. Agora, vamos ver em quarta. Uma vez que uma rotação mais baixa leva-nos a colocar mudanças maiores mais cedo. Quarta, 1100 rotações. Só respondeu acelerado a fundo. E acelerado a fundo, basicamente estou a desperdiçar combustível. Portanto, com este mini exercício, chegamos à conclusão que, na maioria das situações, condições normais de trânsito, devemos então fazer o aumento de mudança a uma rotação nem demasiado alta, onde não se justifique, nem demasiado baixa, ok? Demasiado baixa porque depois o motor cai para uma rotação estupidamente baixa e depois ou responde mal ou não responde de todo. Numa rotação muito alta, ok, se eu ainda não conhecer bem o carro, então, não, deixa-me fazer a partida primeiro. Então, na dúvida, se aumentar mais tarde, a rotação quando cair também cai para um valor superior. Isto é, aumentei para a segunda às 2500, caiu para as 1500. Pus a terceira às 2500, caiu uma rotação para as 1800. E assim, eu tenho sempre resposta, ok? Tenho sempre resposta ao acelerador. Portanto, em caso de dúvida, será então preferível dar um bocadinho de rotação em excesso do que a menos. Ou seja, é melhor pecar por excesso do que por defeito. É melhor garantir que o motor está sempre a responder, mesmo que não precise de tanta rotação, mas tem a potência e a força lá, disponíveis para mim, do que estar sempre a rotação muito alta, depois o motor começa-se a vibrar todo, não responde e isso sim é que o estraga. Rotação alta, o único prejuízo que nos causa, assim, grandemente é na carteira, ok? Porque uma rotação muito alta vai-me corresponder também um consumo de combustível superior. Rotação muito baixa, se calhar está-me a gastar o mesmo excesso de combustível sem que isso se traduza em força, ok? Sem que isso se traduza em andamento. Portanto, mais uma vez, é preferível dar, e mesmo que não se conheça, eu sei que agora excedi um bocadinho a velocidade, porque estas mudanças também são um bocado longas para este motor, mas para percebermos, em rotação alta o motor vai aqui, entre aspas, a curtir a vida, na boa, a cantar bem alto, portanto não há grande problema, ok? Agora, por exemplo, eu tenho o motor às 1600, deixa-me experimentar meter a quarta, 1200, deixa ver a acelerar se ele responde, até respondeu. Neste caso, nos vossos carros, nada, mais uma vez, como irem experimentando a coisa, ok? Agora, lá está, isto funciona para condições normais de trânsito, que é como quem diz, estradas planas. Em descidas, pode-se efetivamente usar o intervalo de aumentos 1500, 2000, porque depois, como a descida ajuda a impulsionar, acaba por ser um bocado irrelevante. O mais crítico é precisamente fazer aumentos em subidas, porque aí, lá está, como é necessário garantir que a rotação esteja permanentemente em valores
em que há resposta sem quaisquer dificuldades, sem quaisquer hesitações, então, nada mais natural, numa subida, procederei ao aumento de mudança numa rotação mais tardia, mais alta. Aí sim, justifica-se acelerar o motor até um pouco mais tarde, ok? Vamos ver na prática isso. Ora bem, estamos numa subida, tudo muito benzinho, então vamos lá iniciar a marcha. E vou experimentar, na subida, também aumentar às 2000. No caso da passagem primeira a segunda, mais uma vez, não é crítico, porque a segunda tem força. Contudo, na passagem para a terceira, vamos ver se ele responde. Por acaso ainda está a responder. Mas o mais seguro seja fazer algo semelhante a isto. Intervalo entre as 2500 e as 3000, porque depois tenho sempre resposta. Ok? Porque a cada aumento que faço mais tarde, corresponde a que na mudança seguinte a rotação que ela vai ter também é mais alta do que o que seria expectável. Portanto, eu tenho sempre força a mais para usar, tenho sempre potência a mais para me impulsionar quando seja necessário fazê-lo. Ok? Por isso é que, em caso de dúvida, convém pecar por excesso do que por defeito. Convém dar um pouquinho de rotação a mais, garantindo que há sempre resposta, do que estarmos com medo, darmos rotação a menos e depois não temos a rotação que chegue para continuar a progredir na velocidade. Ok? Portanto, mais uma vez, melhor dar de mais do que de menos. No caso prático das descidas, vamos ver agora em concreto um deles. É o seguinte: no caso das descidas, como vos disse ainda agora, podemos aumentar mais cedo. Ou seja, em vez de esperar pelas 2000, se calhar posso aumentar às 1500. Porquê? Porque depois o carro vai a deslizar, descida abaixo, sem eu precisar de acelerar. A própria descida vai acelerar por mim, mesmo que seja necessário acelerar. Um pequeno toquezinho de acelerador e a descida facilita o ganho de velocidade. Vamos ver outra vez. Estou em segunda. Se eu puser a terceira às 1500, ok, a rotação caiu para as 1100. Contudo, como tenho a descida a auxiliar-me, até retiro aqui por causa das bombas. Como tenho a descida a auxiliar-me, se eu acelerar, o motor basicamente não se queixa e aqui vamos nós, ok? Portanto, com isto tudo, temos um conceito a perceber. Nós, enquanto condutores, estamos sempre a lidar com a gravidade. Ou seja, num terreno plano, a gravidade é neutra, é nula, não nos puxa nem empurra para lado nenhum. Numa descida, temos a gravidade favorável, porque nos dá uma assistênciazinha, está a empurrar-nos ao sabor da marcha. Numa subida, temos a gravidade contrária, ou seja, temos a gravidade a puxar-nos contra a marcha, em vez de nos empurrar a favor, puxa-nos contra, ok? Noutro tipo de linguagem, temos em plano gravidade nula, em descida gravidade positiva, em subida gravidade negativa. E é quando ela é negativa que nós temos de lutar contra ela, puxando mais pelo motor, ok? Dando-lhe mais rotação para garantir que depois da mudança seguinte colocada e a embreagem engatada ao motor, ela me vai estar ali num patamar em que continua a haver poder de aceleração e o motor não se queixa. Se eventualmente eu me distrair e aumentar numa subida cedo demais e depois o motor não responde, há a crise. Reduz para onde estava, compenso rotação, aumento outra vez e espero que a coisa corra melhor. Ok? Em termos de embreagem, cada aumento também é um ponto de embreagem, porque tal como qualquer redução, tal como qualquer arranque, tal como qualquer operação de troca de mudança, a embreagem tem de ser pisada e aliviada. Portanto, cada vez que se alivia, eu estou sempre a fazer pontos de embreagem. Ok? O pormenor é que, enquanto que na redução eu tinha de dar um compassinho de espera, vão ver o vídeo para perceberem,
Aqui, quase que alarguei de repente, não aconteceu nada. Mesmo em terceira, isto, o abanar que o carro está a sofrer agora é dos buracos que estão aqui no pavimento, ok? Mas, em termos de impacto sofrido pelo motor, não foi quase nenhum, porque, mais uma vez, quando eu faço uma redução, tenho o motor às 2000, ok? Aperto a embreagem, um afasta-se do outro, portanto a rotação deste cai, mas desta aumenta para caraças, e eu vou ter de juntar os dois, 1500, 800, 2000 ou 2000 e tal. Não aumenta, ao contrário. O tempo de fricção, em vez de ser de um valor muito baixo para um valor significativamente maior, o que é que acontece? 2000, 800, 1000 e poucas. Esta diferença, é que eu tenho o lápis, esta diferença, aqui na parte mais baixa do conta de rotações, não é tão significativa quanto vir daqui para aqui. Ok? Por isso é que no aumento, e como o carro também já está a ser impulsionado, existe margem para descuidos. Está bem? Existe margem para... Podemos largá-la com um pouco mais à vontade. Não à vontadinha, mas à vontade. Agora, se mesmo no aumento quiserem fazer o tal tempozinho de espera até a rotação e a velocidade se sincronizarem um com o outro, é pá, maravilha. Por quem sois? Façam-no à vontade. Ok? O que eu quero dizer é que há tanta necessidade de fazer isso como nas reduções? Não. Não é tão necessário. Ok? Malta, espero que tenham percebido. Espero que a partir de agora então consigam avaliar. Antes da conclusão, estava-me a esquecer de um pormenor, que é, se eu não tiver contra-rotações, espera aí, estamos ao dia de hoje qualquer carro tem contra-rotações, meia verdade. Pode ainda haver casos, aqueles carros mais baratinhos, de citadinos e tal, nas versões base de equipamento, que ainda não ofereçam contra-rotações. Ou então, pode dar-se o caso de nós irmos pegar no carro dos nossos avós, que ainda é da década de 80 e 90, em que nos 80 começaram a aparecer, nos 90 começaram-se a democratizar, mas ainda assim, mesmo na década de 90, às vezes para ter contra-rotações tinha de se ir para um nível de equipamento superior, ou seja, a um automóvel mais recheado de equipamento. Ou então, pagava-se para o termos. Sim. A década de 90, do que me lembro, de 2000 em diante, o contra-rotações então começou assim a vulgarizar-se e a tornar-se uma presença mais assídua nos automóveis, mas a década de 90 podemos dizer que foi a última em que se pagava para ter contra-rotações, em que se pagava de propósito para o termos, ou então tínhamos de saltar para um equipamento superior, para um patamar acima, ok? Tínhamos um automóvel mais recheado. Portanto, os painéis de instrumentos, no lugar do contra-rotações, o que é que tinham? Um bruto de um relógio de quarto. Ok? Era do mesmo tamanho do contra-rotações, o que é que, pronto, tinha direito a um relógio analógico. Rotações nada. Então como é como governava nesses casos? Barulho. Ou seja, quando nós, a acelerar, sentíssemos o motor a fazer um ruído assim um pouco diferente, tipo... E a não ser tão responsivo ao acelerador, ou seja, sentíamos que a rotação estava e a velocidade estavam a parar de progredir, momento de se aumentar, ok? Faltava barulho, não se notava, não se percebia vibrações nenhumas, momento de reduzir, ok? Porque ao barulho associa sempre um bocadinho de vibrações, mais ou menos perceptíveis, mas associam-se. Então, se o barulho me aumenta, as vibrações, quer no volante, quer no banco, qualquer coisa, também se podem sentir. Falta barulho, por rotação muito baixa. Falta-nos vibração, falta-nos perceber qualquer coisa, reduz. Está bem? Portanto, com isto, conclui-se que é sempre bom termos um bocadinho de barulho. Está bem? E agora sim, em jeitos de conclusão, espero que tenham percebido, que a partir de agora vos seja mais fácil saberem quando é que aumentam, quando é que não aumentam, se podem aumentar mais cedo, se podem aumentar mais tarde. Em jeito de resumo, em plano, aumenta-se e reduz rotações normais. No caso de, aumenta-se às 2000 gasóleo, 2500 gasolina,
reduz-se. Talvez no gasolina seja bom reduzir quando a rotação acaba para 1500. No gasóleo pode cair um bocadinho mais para baixo, ok? Tendo em conta estas referências, descidas, aumenta-se mais cedo, pode-se reduzir um bocadinho mais tarde. Subidas, aumenta-se mais tarde e tem de se reduzir mais cedo. Numa redução em subida, eu não posso deixar a rotação cair para o mesmo nível de uma estrada em plano, porque senão a rotação para onde ele depois me recupera, na mudança inferior, pode não me garantir o mesmo poder de resposta, ok? Portanto, novamente, em plano, aumenta e reduz, normal. Descida, aumenta mais cedo, pode reduzir mais tarde. Subida, tende a aumentar mais tarde e reduzir mais cedo, ok? Do que os valores de aumento e redução, do que os valores de rotação de aumento e redução em plano, em condições normais, ok? Não se esqueçam, subscrever canal, dar like no vídeo, sugestões de outros vídeos estão à vontade para fazer nos comentários, deixem o que quiserem, ok? E espero que agora, definitivamente, já percebam a política dos aumentos de mudança. Tá bom, pessoal? Boa viagem e até ao próximo vídeo.